Ok, vamos lá. Bom, sejam muito bem-vindos à Nação EF. A ideia desse espaço, como vocês sabem, é tentar aproximar a ciência, prática, profissional e debate. E para começar essa nova fase, a gente escolheu esse tema que está crescendo muito rapidamente, que provavelmente vai modificar bastante a forma como a gente trabalha com ciências do esporte, que é a inteligência artificial. Hoje nós vamos discutir aqui a inteligência artificial aplicada ao esporte. Eu quero começar deixando claro que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando apenas de chat GPT ou de inteligência artificial generativa. A aplicação da inteligência artificial no esporte é muito mais ampla e já envolve biomecânica, análise de desempenho, medicina esportiva, monitoramento de treinamento e até mesmo identificação de talentos, tá? Então, é mais ou menos por aí. Então, vamos apresentar o artigo de hoje, que a gente escolheu para essa primeira discussão, que é uma revisão narrativa publicada na Journal of Sport Science, em 2025. É muito importante destacar desde o início que a gente está falando de uma revisão narrativa, não de uma revisão sistemática ou de uma meta-análise. Então, o objetivo dos autores não é quantificar o efeito ou responder uma pergunta extremamente específica. O objetivo é mapear o campo, apresentar aplicações atuais, discutir limitações e apontar possíveis tendências futuras, tá? E foi justamente por isso que eu escolhi esse artigo, porque a gente começa a discutir inteligência artificial no esporte e ele nos oferece uma visão bastante ampla do que já existe e do que ainda pode acontecer. Antes de falar propriamente sobre a inteligência artificial, precisamos entender por que ela passou a ser tão relevante no esporte, tá? O esporte se tornou progressivamente orientado por laudos ou por dados, e hoje nós temos GPS, acelerômetros, sensores inerciais, plataformas de força, análise de vídeo, frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, dados de sono, diferentes tipos de wearables e uma quantidade enorme de informações produzidas durante treinamento e competição. O problema é que a gente começou a produzir mais dados do que a gente consegue realmente interpretar manualmente, para que ele possa ser utilizado em tempo real, digamos assim. E é justamente aí que entra a inteligência artificial. Por isso que ela se torna tão interessante, porque a gente sai simplesmente da coleta de dados para a identificação de padrões e potencialmente no auxílio da tomada de decisão. Então a gente pode pensar nesse processo de uma maneira bastante simples. Dados entram, algoritmos procuram padrões e esses padrões geram informações que auxiliam na decisão. E aqui existe uma distinção importante, que eu já falei. A inteligência artificial não é ChatGPT. Dentro desse grande campo, temos diferentes abordagens. Machine Learning, que permite que algoritmos aprendam padrões a partir de dados. Deep Learning, que utiliza arquiteturas mais complexas e tem sido particularmente importante em tarefas envolvendo grandes volumes de informação. Computer Vision, que permite analisar imagens e movimentos. E temos também processamento de linguagem natural, modelos de linguagem, análise preditiva e integração com tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada. Portanto, quando a gente fala em inteligência artificial durante essa apresentação aqui, pensem menos em um chatbot como Gemini, como ChatGPT, e mais em um conjunto de ferramentas computacionais capazes de encontrar relações de dados complexos e transformar esses dados em informação potencialmente útil. Vamos pensar mais ou menos como uma análise estatística em grande escala. Os autores organizam as aplicações de inteligência artificial no esporte em 5 grandes áreas. A primeira é biomecânica, principalmente pela análise de movimento e potencial de otimização dessa técnica. A segunda é a performance, envolvendo treinamento, competição, análise tática e tomada de decisão. A terceira é a medicina esportiva, incluindo diagnóstico, prevenção de lesões e reabilitação. A quarta envolve monitoramento de saúde, incluindo dados fisiológicos, nutrição e bem-estar. E, finalmente, coaching e identificação de talentos. O interessante é perceber que a inteligência artificial não está entrando em uma área específica das ciências do esporte. Ela está atravessando praticamente todo o campo dessa ciência. Vamos começar com a biomecânica, então. Tradicionalmente, a análise biomecânica sofisticada, ela depende de um laboratório, câmera, marcador, plataforma de força, processamento relativamente complexo. A inteligência artificial, então, começa a permitir que parte dessa análise seja realizada em ambientes mais próximos da prática esportiva. Um exemplo específico apresentado no artigo, eles utilizam sensores inerciais associados a uma rede de inteligência artificial
para identificar se um agachamento estava sendo executado corretamente ou incorretamente. E nesse caso, o estudo atingiu 96,3% de acurácia. Uma coisa muito importante, uma primeira ressalva. Isso não significa que a inteligência artificial tenha 96,3% de precisão em qualquer análise de agachamento. Significa que aquele modelo, naquela tarefa, naquela amostra e naquelas condições apresentou esse desempenho. Isso é muito importante a gente definir. Ainda assim, é extremamente interessante porque aponta para uma progressiva saída de análise biomecânica do laboratório em direção ao campo. Na análise de performance aparece outra característica extremamente interessante da inteligência artificial, que é a capacidade de encontrar padrões em ambientes muito complexos. Teve até uma curiosidade, uma polêmica há uns 2 anos envolvendo Palmeiras e Botafogo, onde o John Textor disse que jogadores estavam fazendo movimentos que não eram naturais, previsíveis, e com isso ele queria dizer que os jogadores estavam entregando jogos. Então, é uma abordagem extremamente simplista, aquela que foi feita, mas só para a gente ter uma ideia de como a inteligência artificial já está presente em alto rendimento mesmo, tá? Vamos pensar então no esporte coletivo. Nós temos vários atletas se deslocando simultaneamente, adversário, bola, velocidade, aceleração, decisões técnicas e mudanças táticas acontecendo. Um exemplo apresentado pelos autores utilizou visão computacional para localizar adversários em 17 partidas de futebol australiano. O modelo apresentou indicadores de desempenho bastante elevados. A importância disso não está simplesmente em substituir uma pessoa que observa o jogo. Ela está na possibilidade de extrair automaticamente informações de grandes volumes de imagem e integrar essas informações à análise de desempenho. E por isso, isso nos leva a uma questão muito importante. Até que ponto essas informações devem apenas auxiliar a análise posterior e até que ponto elas podem começar a participar das decisões durante a própria competição? Isso é um tema bastante importante que a gente pode tentar discutir no debate lá no canal. E aqui aparece uma ideia particularmente interessante, que é o Digital Twin, ou o gêmeo digital. Um gêmeo twin, um digital twin, é basicamente a representação virtual de um sistema real que pode ser utilizado em dados do sistema. Imagina só se você pegar, por exemplo, se você trabalha com futebol, já fizemos o exemplo de futebol, e você conseguir recriar a forma de jogar do seu adversário e você colocar o que você pensa de como enfrentar aquele adversário e fizer uma análise de como isso pode acontecer durante uma partida de 90 minutos, quais os problemas que podem ocorrer com a sua equipe, quais são as vantagens que você pode tirar, mais ou menos assim que você pode utilizar um digital twin. Tá? Então imagina só você construir essa representação digital de um atleta ou de uma equipe inteira, e esse modelo pode receber informações sobre desempenho, posicionamento, características dos atletas e comportamento tático. Em teoria, como eu disse, a gente poderia testar cenários nesse ambiente virtual antes de tomar a decisão no ambiente real. Por exemplo, se você modificar determinada estratégia, como a equipe adversária provavelmente responderia? O que acontece se determinado atleta sair, você fizer determinada substituição? Qual configuração você pode produzir determinado comportamento? Então, a gente está falando de uma perspectiva muito mais futura do que algo consolidado na prática esportiva, mas conceitualmente é uma mudança enorme na maneira como podemos pensar análise e tomada de decisão. Na medicina esportiva, a inteligência artificial já aparece em diferentes momentos: diagnóstico, tratamento e reabilitação. Mas existe uma ideia apresentada no artigo que eu considero particularmente importante, que é utilizar a inteligência artificial como uma segunda opinião. Então, não substituir a visão do profissional que atua ali no desempenho na medicina esportiva, mas ajudar ele a pensar algo que talvez ele não tenha visto depois que ele tomou a decisão dele. Né? Que os autores apresentam um exemplo envolvendo o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior. Com auxílio da inteligência artificial, o desempenho diagnóstico dos especialistas aumentou de 96% para 98%. Entre profissionais em treinamento, esse aumento foi de 84% para 96%. Então, esse é um exemplo muito interessante de como isso muda a pergunta, certo? Talvez a questão não seja se a inteligência artificial vai substituir o médico ou o profissional, mas a questão seja quanto o profissional pode melhorar a decisão dele quando uma ferramenta adicional auxilia a sua análise.
Nesse sentido, humano e inteligência artificial não precisam ser concorrentes. Eles podem funcionar como sistemas complementares. Isso pode, inclusive, saindo da medicina esportiva, falando com um personal trainer, com um teu profissional de escola, isso pode ajudar bastante. Você criar todas as estratégias de treinamento dos seus atletas e depois, com a ajuda da inteligência artificial, verificar se aquilo faz sentido, se você não enxergou alguma coisa, às vezes algum componente que você não veja, ah, alguma disciplina que você não é tão especialista, ela pode te ajudar a resolver alguns problemas, tá? Agora a gente chegou a uma aplicação muito próxima da nossa realidade, que são os wearables associados à inteligência artificial. Então, basicamente, hoje todo mundo utiliza relógio, GPS, diferentes sensores que conseguem reproduzir a nossa realidade ou produzir continuamente informações sobre o movimento e variações fisiológicas. O diferencial da inteligência artificial é a possibilidade de integrar essas informações, tá? Em vez de analisar isoladamente frequência cardíaca, carga de treinamento, movimento, sono ou outros indicadores, a gente pode tentar identificar padrões multidimensionais. Isso abre uma possibilidade enorme de individualização e monitoramento. Vamos pensar o seguinte: imagine que você tem um atleta, e você tem o treinamento que você prescreveu, a resposta que veio do Garmin, do Polar, do Training Peaks, de onde você estiver, mais a resposta subjetiva de esforço que essa pessoa está te dando, mais algum questionário de sono que você possa ter envolvido, e você é uma pessoa só para analisar tudo isso. Você tem um atleta, é uma coisa, imagine se você tem 10. Então você consegue, com a inteligência artificial, provavelmente criar para cada atleta uma análise de um padrão para saber quando que esse padrão está fugindo do normal, para que você consiga ajustar a prescrição de treinamento. É bastante promissor isso. Mas existe uma condição fundamental. Ela não transforma automaticamente um dado ruim num dado bom. Então, se a informação que entra no algoritmo não é confiável, a sofisticação matemática do modelo não vai resolver o seu problema. E essa questão de qualidade dos dados vai aparecer novamente quando fizermos uma leitura crítica desse artigo aqui mais à frente, quando a gente for discutir entre nós, ok? Então, outra aplicação bastante interessante é a identificação de talentos, apesar de que eu não gosto muito, mas vamos ver o que o artigo traz. Tradicionalmente, a identificação de um atleta depende bastante da observação de treinadores e scouts, por exemplo. Então, isso traz uma enorme qualidade ou quantidade de experiência profissional, mas também bastante subjetividade. Com a inteligência artificial, a gente pode, teoricamente, analisar simultaneamente características físicas, dados de desempenho, histórico competitivo, vídeo e diversas outras informações. Isso pode, inclusive, democratizar o processo. Um atleta que está distante dos grandes centros esportivos poderia ser identificado por meio de dados e vídeos, sem depender da presença física do scout. Mas tem um outro lado. Se o algoritmo aprende a reconhecer talento a partir de dados históricos, precisamos perguntar quem estava representado nesses dados e quais características o algoritmo aprendeu a considerar o que era um talento. Então, a inteligência artificial ela pode reduzir alguns viés humanos, mas também ela pode reproduzir ou até amplificar alguns viés presentes nos próprios dados. Isso já tem acontecido bastante, essa questão de identificação. A gente tem visto muita gente colocando vídeo na internet, no Instagram, meninos, jovens fazendo embaixadinha, chute, alguma coisa, e depois algum clube vai dar uma oportunidade para essa criança para fazer um teste na categoria de base. Isso acontece bastante já hoje em dia. Agora vamos lá. Um dos problemas mais importantes, que é a caixa preta. Em alguns modelos nós fornecemos o dado, o algoritmo realiza uma série de operações, a gente recebe uma resposta. O problema é que nem sempre a gente consegue compreender claramente por que o modelo chegou naquela conclusão. Imagina que o sistema diga para você que um determinado atleta apresenta alto risco de lesão. A primeira pergunta que você deveria fazer é, mas por quê? Quais informações determinaram essa classificação? Você retiraria um atleta de uma competição importante baseado numa recomendação que você não consegue explicar? Então, quanto maior a consequência da decisão, mais importante deve ser a transparência do modelo e, principalmente, a capacidade do profissional de explicar o que ele está tendo de tomada de decisão. Uma outra questão que seja talvez ainda mais complexa é a quem pertencem esses dados, tá? Quando a gente coleta dados de um atleta, a gente não está simplesmente coletando números, tá? A gente pode estar coletando informações sobre saúde, biometria, performance, comportamento e até estimativa de risco de lesão. E aí a gente pergunta
quem vai utilizar? Quem pode utilizar essas informações? O clube, o treinador, o médico, uma empresa que desenvolveu o algoritmo, um patrocinador, uma seguradora? Imagine que o algoritmo indique que um determinado atleta apresenta a maior probabilidade de desenvolver uma lesão. Essa informação poderia influenciar uma contratação, uma renovação de contrato, a participação numa competição. Quando a inteligência artificial e o esporte se encontram, privacidade, consentimento e governança dos dados deixam de ser discussões abstratas e passam a ter consequências concretas sobre a carreira das pessoas. Quando os atores olham para o futuro, eles resumem essa discussão aqui em 4 conceitos. Aqui tem uma tabela enorme com isso, que tem a aplicação da IA, benefícios, exemplos de ferramenta e os conceitos chaves, tá? O primeiro deles, vamos pensar nos conceitos chaves, que é a precisão. Utilizar conjuntos cada vez mais complexos de dados pode produzir decisões mais individualizadas. Democratização, com essas tecnologias que hoje dependem de estruturas caras, podem progressivamente se tornar acessíveis a equipes menores, treinadores e até atletas recreacionais. Tempo real, em vez de a gente analisar somente aquilo que aconteceu ontem, a gente pode começar a receber informações de quando o treinamento ou a competição está acontecendo. E, finalmente, a escalabilidade. Muitas tarefas de processamento, análise de vídeo e organização de dados podem ser automatizadas, algo que toma muito tempo, principalmente das pessoas que trabalham com análise de desempenho. Então, talvez o maior benefício seja justamente permitir que o profissional passe menos tempo processando informação e mais tempo interpretando e tomando decisões. Vamos lá. Até aqui, eu procurei apresentar principalmente aquilo que encontramos no artigo. Agora eu quero separar isso da minha própria leitura crítica, ok? E eu resumiria a minha leitura em uma coisa só. Promissor, mas não significa... O que é promissor não significa que é validado. Tá? O artigo apresenta um panorama muito interessante e mostra aplicações realmente impressionantes, mas a gente está falando de uma revisão narrativa. Resumindo, ela está reunindo estudos de modalidade, populações, tecnologias e desenhos metodologicamente muito diferentes. Além disso, uma elevada acurácia dentro de um determinado conjunto de dados não garante que o mesmo algoritmo funcionará da mesma maneira em outra população ou em condições reais. E esse é o problema clássico de generalização. Existe ainda uma questão que eu considero fundamental. A inteligência artificial não corrige um construto ruim e não corrige uma medida ruim, não corrige um profissional que não tem capacidade de interpretar dados, tá? Então, se o sensor mede mal, a amostra não representa adequadamente a população, ou a variável escolhida não representa o fenômeno que a gente quer estudar, podemos simplesmente utilizar um algoritmo extremamente sofisticado para produzir uma resposta sofisticadamente errada. Então, eu vejo um potencial enorme, mas o entusiasmo precisa caminhar junto com validação, replicação, transparência e pensamento crítico. E, finalmente, chegamos à pergunta que provavelmente todo mundo faz quando a gente discute inteligência artificial. Ela vai substituir o profissional? Na minha resposta, a minha visão seria não. Pelo menos, não pelo que o artigo demonstra. Na verdade, uma das perspectivas mais interessantes é justamente a colaboração entre a capacidade computacional e o conhecimento humano. Então, o algoritmo consegue processar uma quantidade de informações, identificar determinados padrões em uma escala que nós dificilmente conseguiremos. Mas o profissional conhece o contexto, conhece o atleta, conhece a história daquele treinamento, competição, ambiente, inúmeras informações que ainda não podem ser representadas por um banco de dados. Então, eu colocaria uma provocação. Talvez a inteligência artificial não substitua o profissional, mas profissionais que souberem utilizar adequadamente a inteligência artificial podem sim ganhar uma vantagem enorme sobre profissionais que simplesmente decidem ignorar. E reforço, não é uma provocação minha, isso é uma provocação minha, desculpa, não é uma conclusão do artigo. A discussão mais importante, portanto, talvez não seja humano versus máquina, e sim humano mais máquina. É isso aí, quero terminar deixando justamente uma pergunta para vocês, depois de tudo que a gente viu, biomecânica, análise de performance, medicina esportiva, monitoramento, coaching, identificação de talentos. Qual dessas aplicações de inteligência artificial vocês acreditam que mais vai transformar o esporte nos próximos 10 anos? A gente pode discutir isso lá no chat pelo WhatsApp do nosso canal. Coloque a opinião de vocês, ou então aqui nos comentários se vocês quiserem, porque, como a gente falou no começo, a proposta da nação não é simplesmente disponibilizar aula, é criar um espaço de conhecimento, prática, debate e comunidade. Então, esse foi o primeiro artigo da nossa nova fase da Nação EF.
Se vocês gostaram desse formato, inscreva-se no canal, compartilhe com outros estudantes, outros profissionais e vamos participar da discussão. Isso aí, nos vemos no próximo artigo.